Já, Ribeiro, diga-me uma coisa. A Constituição Europeia foi feita numa base, e sobretudo quando se começou a alargar, foi feita numa base de solidariedade. Inicialmente, solidariedade para com os países mais pobres da Europa, com os países do Sul, etc. O que temos assistido nesta crise, pelo contrário, é um profundo egoísmo. Assim que houve a crise grega, os irlandeses e os portugueses começaram a dizer que nós não somos gregos. Assim que houve a crise na Irlanda e em Portugal, os espanhóis começaram a dizer que nós não somos portugueses, não temos nada a ver. Já ouvi também declarações de representantes franceses a dizer que nós não temos nada a ver com Espanha, nem com o que se passa em Espanha nem em Itália. Ou seja, voltamos ao tema da confiança. Esta crise não serviu para minar definitivamente a confiança na Europa. Ou seja, é possível continuar a construir a Europa depois desta crise de confiança claramente que se instalou entre povos e entre dirigentes dos vários países europeus. Bom, eu acho que a confiança já não estava lá. E esta crise evidencia que já não estava lá. Mas esta crise segue-se a profundos fracassos da construção europeia do ponto de vista institucional e, portanto, grandes sonhos e pobres realizações. A Europa, do ponto de vista institucional, nos últimos 10 anos tem sido um fracasso. Não é? Portanto, andamos de tratado em tratado até não sei o quê, não é? Quer dizer, era o Tratado de Nice, depois a Constituição Europeia ficou pelo caminho, depois vinha o Tratado de Lisboa, que seria um tratado para 20 anos, onde isso já vai. Agora temos um tratado aqui feito na cozinha rapidamente para resolver os problemas e não chega. Porque há, de facto, um problema político sério, que tem sido identificado, falta de lideranças europeias, perda do sonho europeu, há de facto uma perda de fogo e uma... sem o que eu creio que isto não tem solução e continuaremos a ser uns náufragos. E se calhar os passos do alargamento também foram demasiado rápidos. Sim, o euro faz parte disto. Eu acho que o euro é um bocadinho a consequência de um erro teórico voluntariamente incorrido. Quando se diz, o Delors avisou, tá bem, então não incorria no erro. Não é? Bom, portanto, há um erro, não é? Portanto, primeiro há esta questão que os economistas discutem, sobre se é possível ter uma moeda comum em economias com comportamentos profundamente assimétricos. Bom, mas mesmo não entrando nisto, é evidente que houve um grau de voluntarismo que faz parte da Constituição Europeia, aquilo que deliciosamente uma vez ouvi o Prodi definir como um método da ambiguidade construtiva. Isto é, diz que se vai fazer uma coisa e de facto está-se a querer fazer outra. E esta coisa que nos foi vendida a todos, que era possível fazer o euro sem união fiscal, sem união orçamental, agora andamos todos à pressa, a reboque, sem discussão, sem democracia, a construir uma união fiscal que sirva, enfim, a dita ortodoxia monetária alemã. Portanto, há aqui um erro cujo preço nós estamos a pagar. Portanto, eu creio que um dos desafios é passarmos daquilo que eu chamo o Deutsches Euro, que foi de facto o que nós fizemos, para uma moeda efetivamente comunitária. Conseguimos fazer. Porque além disso, depois construímos, além de termos uma fífia entre um Banco Central que tem uma autoridade política monetária num determinado território económico, mas depois nesse território económico não existe nenhuma autoridade política que seja capaz de definir políticas orçamentais, política industrial, políticas de produção, políticas económicas, enfim, no mesmo território económico, que sejam coerentes com a política. Portanto, além desta fífia, depois ainda por cima fomos definir um Banco Central handicapped. Já aqui foi referido, não pode emitir moeda, não é protagonista do último recurso, tem uma série de limitações. Enfim, depois um governador imaginoso, um presidente imaginoso, lá procura tornear para diminuir a crise. Portanto, há aqui um conjunto de problemas sérios que eu creio que têm que ser resolvidos antes de decidirmos. E, portanto, eu concordo com o que disse o Miguel Cadilho. Acho que, se calhar, foi um erro termos entrado. Essa era, aliás, a posição do CDS, que advertiu, liderado na altura, convém recordá-lo, que é justo, o Manuel Monteiro, muito criticado, foi o único, e outras pessoas procuraram avisar para isso. Clara, que avisou em relação sobre a avaliação do escudo em relação ao O João Ferreira do Amaral sempre disse isso. Trabalhou muito com essa direção do CDS. Mas pronto, enfim, isso não interessa, enfim, nós não vale a pena. Mas eu também acho que agora seria um erro sair. E, portanto, assim como os romanos dizem, primum vivere ainda filosofar, é primeiro dizer, depois filosofar, eu assim diria, primeiro estabilizar e depois vamos decidir. Porque, de facto, há um problema sério que o professor João Ferreira do Amaral muitas vezes suscita, é se nós pertencendo a uma moeda única neste sistema estabilizado, se nós conseguimos crescer ao ritmo que temos que crescer,
para vencermos a diferença da Europa. Esse é um grande desafio. Nós temos que crescer estavelmente a taxas de crescimento acima dos 3%. Aliás, uma das coisas que ele coloca em cima da mesa é nós estarmos a viver com uma moeda que é mais forte que o dólar. Ou seja, como é que a economia portuguesa consegue viver com uma moeda que é mais vital para Portugal. Mais valorizada. Senão nós nunca mais vamos convergir e vamos ser sempre aqui uns pedintes, vivemos desmonte. Quer dizer, o nosso destino não será muito diferente do que foi e isso não nos chega. E, portanto, isso é uma decisão. E eu creio que era bom que decidíssemos no euro. Mas então é preciso reformas do euro que sirvam também a estas economias e que deem resposta a isto. Senão, nós temos aí um problema, só poderemos tomar uma decisão quando isso for estabilizado. Depois, só uma última nota. Eu acho que, de facto, o euro é uma questão decisiva para o futuro. E acho que a Europa, e eu penso isso há muito tempo, acho que a Europa mudou de natureza. Já não é um clube dos 6, portanto, já não é um clube dos ricos. E tem, de facto, para se aguentar e crescer, tem um projeto que tem uma ambição continental. Ou então sussurrou, ou então não faz sentido. E acho que isso é o passo dado com o grande alargamento, claramente, e, portanto, é aquele mito de Gaulle, a Europa unida do Atlântico aos Urais. Mas é de facto isso. O que é o grande desafio que a Europa tem hoje? É ser um modo de organização económica e política do continente europeu no tempo da globalização. É isto. É isso que a gente tem que resolver. E no euro joga-se ou vamos para a frente ou voltamos para trás. Não já aos 6 do princípio, mas a outros que são os países AAA, ou são os países fortes. Quer dizer, voltamos a um clube. Isso é uma coisa completamente diferente. Não é aquilo a que nós aderimos. Isso era uma grande derrota política e histórica do processo europeu. E, portanto, há aqui também, além das questões técnicas, uma grande questão política que tem a ver com o desenho da Europa e que eu acho que passa por uma grande eleição europeia. Uma eleição presidencial europeia que eu acho que é para o Presidente da Comissão. E acho que aí eu devolveria a presidência, o lugar de Van Rompuy, às presidências rotativas. Eu acho que é o que faz sentido. Acho que foi um disparate acabar com as presidências rotativas. Mas acho que é preciso um ato de poder europeu que se concilia com a soberania dos Estados, etc., mas que dá força a essa questão europeia. Ou então a Comissão jamais se libertará de quem tem o poder do momento. Agora é a Sra. Merkel, mas amanhã pode ser outro. Quer dizer, pode ser uma Grã-Bretanha poderosíssima, ou pode ser uma Polónia. Não faço a mínima ideia. Quer dizer, a Comissão ou tem um mandato próprio, um título próprio, que por um lado permite de 4 em 4 anos ou de 5 em 5 definir uma agenda europeia. Define uma agenda europeia. Por exemplo, esta questão dos eurobonds. Quem é que decide esta questão dos eurobonds? Se houvesse uma eleição, o povo europeu ia decidir. E nós votávamos. Uns votavam sim, outros votavam não. Quer dizer, nós não temos forma de decidir isso. E não é este folclore que a gente chama de eleições europeias, para o Parlamento Europeu em que eu participei, que alguma vez vai definir. Porque as pessoas não percebem bem isso e têm razão em não perceber bem isso. Muitas vezes votam, e não votam, são eleições que têm... Eu também tenho algumas ideias quanto à reforma do sistema parlamentar europeu e, portanto, podiam compensar este reforço da autoridade central no Executivo, mas eu até tenho um slogan que é direta já, eu acho que é a brasileira, direta já, e isso resolvia, se calhar, boa parte do problema e até sossegava os mercados, porque eu acho que um dos problemas que nós temos do ponto de vista monetário, às vezes digo assim, bom, antes nós tínhamos o escudo e mandávamos no escudo. Agora não mandamos no euro. O que é capaz de não ser um problema. Mas ninguém manda e esse é que é o problema. Esse é que é o problema. E, portanto, é preciso que haja e isso só, por um reforço da democracia europeia, nós conseguimos. Temos uma proposta do Parlamento Europeu neste momento a ser trabalhada nesse sentido.